aplauda Jesus bem forte, porque Ele é o Deus, Ele é Deus poderoso. Amém, pessoal? Amém. Senta aí em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos adorar mais a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar com fé, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos cantar mais. Você veio para adorar a Deus? Então você vai adorar teu coração nesta noite, amém? Mas antes tem a santa. Você não veio buscar uma resposta? Meu irmão, entenda bem uma coisa. Muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós queremos falar, mas nós não queremos ouvir. Quando nós chegamos na igreja, nós temos que entender que é importante a gente falar, mas também é importante a gente ouvir. Ouvir de quem? Ouvir de Deus. Amém, pessoal? Então você veio ouvir de Deus hoje. Abra a tua Bíblia. Não, mas antes. Peraí. Tem alguém que não tem o lenço do Salmo 91, pessoal? Tem alguém que não tem o lenço? Cadê? Quem tem um lenço aí? Deixa eu ver. Trouxe teu lenço? Aqui, ó. Esse lenço eu estou entregando para quem não tem. Amém? Mas você vai fazer um compromisso, não comigo, mas com Deus, pessoal. Todos os domingos trazer esse lenço para ser ungido. Porque não adianta você levar o lenço e não trazer de volta. Não adianta. Você tem que fazer um compromisso com Deus. Não um compromisso com o pastor. Porque você pode chegar domingo que vem, o pastor não está aqui. E o pastor quebrou seu compromisso? Não, porque o seu compromisso é com Deus. Então você vai fazer isso, amém? Tem alguém que não tem o lenço e gostaria de pegar? Quem não tem, levanta a mão. Juan, ajuda o pastor aqui, Juan, porque hoje minha equipe está desfalcada. Jesus amado, a equipe hoje me deixou na mão. Ó Jesus, entrega lá. Deus, amém? Levanta a tua mão e pro Juan ver. No final da reunião, quando você for embora, eu vou fazer unção, pessoal. Vou fazer uma unção poderosa. Salmo 91 representa o salmo da proteção. O que você tem que buscar hoje? A proteção. Busque a proteção de Deus e Deus vai te honrar, vai te abençoar. Amém? Todo mundo está com o salmo aí, pessoal? Sim ou não? Pastor, eu esqueci. Coloca a mão na cabeça. Misericórdia, Deus. Todo mundo trouxe, né? Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, pessoal. 2 Coríntios, capítulo 3. Abra a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai escutar Deus agora, pessoal. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Essa mensagem já tinha um tempo que eu estava querendo trazer ela, pessoal. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, pessoal. Abra aí a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai prestar bastante atenção nessa mensagem hoje. Sabe por que você vai prestar bastante atenção nessa mensagem hoje? E faz mais ou menos um mês que eu estou querendo dar essa mensagem. Então essa mensagem hoje vai chegar chegando. 2 Coríntios, capítulo 3. Meu irmão, você já ouviu falar? Quem aqui, em algum momento da vida, saiu do trabalho, saiu de um emprego, e aí falou pro patrão assim, pro ex-patrão: me dá uma carta de recomendação. A pessoa saiu numa boa, tranquilo. Me dá uma carta de recomendação para o meu próximo emprego. Alguém já fez isso? Já fez isso? O que significa essa carta de recomendação? Tudo que vai ali na carta, pessoal, está significando o quê? Tudo de bom que você fez. Tudo de bom que você é. As suas qualidades. O patrão nunca vai colocar lá uma carta de não recomendação. Não recomendo contratar esse irmão, não. Não recomendo contratar, não, porque é muito ruim, chega atrasado, falta. Nunca faz isso. Ele sempre dá uma carta, o quê? Falando coisas boas. Meu irmão, entenda bem uma coisa. Entenda bem uma coisa. Nós somos a carta de Deus. Você sabia disso? Você é a carta de Deus. No passado, em tempos lá, o que acontecia? Quando um escravo era liberto, ele tinha que andar com uma carta no bolso.
ele tinha que andar com uma carta dentro do bolso. Por quê? Se ele fosse trabalhar numa fazenda, numa chácara, ele tinha que apresentar aquela carta. Qual que era a carta dele? É que ele era livre, que ele não era um escravo mais, mas ele estava livre. Então ele tinha que apresentar aquela carta. E assim fazia. Quando saía alguém para ir de uma cidade para outra, ele levava uma carta. No tempo dos discípulos, tinha lá os discípulos ao João, o Pedro, o Paulo, que eram aqueles mais conhecidos, mas tinha aqueles menores. E o que o João fazia? O que o Pedro fazia? O que o Paulo fazia? Eles faziam o quê? Eles davam cartas a esses discípulos menores. Porque quando eles chegassem em tal cidade, eles apresentavam a carta. Olha, eu sou discípulo aqui de Jesus, certo? Eu fui ensinado, doutrinado pelo Pedro, eu fui ensinado, doutrinado pelo João, E assim eles faziam. Hoje, nós somos a carta de Cristo. Aí a pergunta que vem, qual que é o tipo de carta que você tem sido? Qual o tipo de carta? Quando alguém olha para você, o que a pessoa tem? Boas referências ou más referências? Você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. E quando você vai apresentar essa carta, que é você, como que as outras pessoas estão vendo? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, ó. Vós, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Opa, olha o que está dizendo. Que eu sou a carta, reconhecida e lida por todos os homens aí fora. Todos os homens aí fora. Todos os homens aí fora. Você carrega a carta, a marca de Jesus, mano. Você carrega a carta do Espírito Santo. E quando os homens aí fora olham para você, o que eles estão vendo? O que está escrito nessa carta? O que está escrito nessa carta? O que está escrito? Imagina, meu irmão. Isso aí já aconteceu. Teve um tempo aqui, eu conheci um rapaz, uma vida nova, uma vida totalmente diferente. Aí um dia eu falei perto da irmã, nossa, vou fazer um encontrão de jovens aqui, e eu vou trazer o rapaz tal, que ele canta. Uma vez ele cantou num retiro que eu fiz, nossa, mas que bênção que foi, e tal. A irmã olhou para mim e disse, pastor, o senhor está doido? Eu falei, mas por quê, irmão? O senhor não sabe do passado, o senhor não sabe o que esse homem já fez na vida. Eu falei, mas o que é isso, irmão? É verdade? É verdade. É verdade. Pastor, até bater na esposa ele bate. Eu falei assim, caramba, sério? Por que essa irmã teve essa visão? Porque ele, como carta de Cristo, o que estava escrito nele? Estava escrito um mau testemunho. E você, meu irmão? E você, como carta de Cristo, quando olham para você, o que está escrito? Escrito. Ah, lá o crente lá. Ah lá o irmãozinho lá da Igreja da Graça lá. Ah lá, olha o que ele está fazendo. Olha lá o que ele está postando. Olha lá o que ele está entregando. Olha lá o que ele está falando. Os homens veem em você. Todos os homens veem em você. Entenda bem uma coisa. Eu fui líder de jovens durante 6 anos. Eu ensinava para os jovens que eu liderava o seguinte. Nos pequenos detalhes nós temos que nos atentar. Os pequenos detalhes nós não nos atentamos. E eu dizia para os jovens o seguinte: o dia que você estiver no ônibus sentado e subir aquela vozinha, aquela senhorinha, dá logo o lugar para ela. Não pensa 2 vezes, não faz igual os demais jovens fazem. Viram o rosto, fingem que estão escutando música. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque um dia, meu irmão, você vai virar o rosto para ela dentro do ônibus. O dia que Deus entra lá na Igreja da Graça. Lá na Igreja da Graça, a primeira pessoa que ela vai topar na igreja vai ser você. E ela vai olhar para você e dizer, tá vendo o jovem que não dá o lugar para os idosos no ônibus? Tá vendo? Por quê, meu irmão? Entenda bem uma coisa. Você, como servo de Deus, como filho de Deus, você é muito mais visto e requisitado do que qualquer outro. As pessoas olham mais para você, chamam a atenção mais em você do que nos que estão fora. Dos que estão fora. Por quê? Porque você tem uma carta a ser apresentada. Qual que é a carta que eu tenho que apresentar? Qual que é a carta que todos os homens... de um homem de...
fé, de um homem que não desanima, de um homem que da boca só sai coisas boas. É isso que você tem no teu coração. É isso que você tem que... É essa carta que Deus espera que você seja. Você está entendendo? Vou usar o exemplo do Juan Vou usar o exemplo dele hoje, porque aconteceu hoje. Ele não está nem sabendo, mas aconteceu. Chegou um irmão lá da igreja lá, um obreiro lá da sede. Ele olhou e falou assim: eu conheci aquele membro lá da tua igreja. Ele trabalha na... Como é que chama a tua empresa? Outback? Feedback? Ele trabalha na Feedback. Eu nem sabia que ele era da tua igreja, rapaz. Mas olha a hora que eu vi lá. Aquele rapaz lá, aquele jovem lá, tão bacana, tão legal, hein? Que bom que ele é da tua igreja. Ele falou pra mim que ele era lá da Igreja da Graça, que ele congrega com o senhor lá. Falei, homem de Deus. Agora imagina se o Juan fosse um cara enrolado, hein? Tava lascado agora. Tinha chegado para que é isso? Põe a mão na cabeça daquele rapaz lá e tira tudo que ele tem lá, em nome de Jesus. Não, mas o que o rapaz trouxe? Boas informações. E aí, meu irmão? Porque é uma carta do jeito que Jesus espera. E, meu irmão, e você? Como? Qual tem sido o tipo de carta que você tem apresentado lá fora? Pastor, aí o senhor está pegando pesado. Não, meu irmão, Jesus espera que você seja. Muitas das vezes, meu irmão, entenda bem uma coisa. Muitas das vezes, entenda o que o pastor vai te dizer. Você vai ganhar a tua família com a tua atitude. Com a tua atitude, mais do que a tua pregação. Você vai ganhar a tua casa para Jesus mais com a tua atitude do que com a tua pregação. Não adianta, meu irmão, eu tenho um compromisso falho com Deus, eu tenho um compromisso errado com Deus, eu ser uma carta que Deus não quer que eu seja. Aí eu para minha família, olha, você tem que ir para a igreja para sua vida mudar, não sei o quê. Não, eu tenho que ser uma carta. Eu preciso ser uma carta que Jesus espera de mim. Ele está dizendo, vós sois em nosso coração o quê? Uma carta que é lida, ou seja, todos os homens olham para você. Todos que estão aí fora olham para você. Lembra alguns domingos atrás, o que nós dizemos aqui? Você que hoje é da igreja, o que a pessoa lá, o teu familiar que não é da igreja espera de você? Espera amor. Espera amor. E quando não tem o amor? Quando não tem quando não tem o talento de... Quando não tem, o que acontece, pessoal? A pessoa já está lá, falso crente. Assim é, pessoal. Imagina eu, você já chegando na sede, na segunda-feira é a reunião da prosperidade. Daí eu faço as 3 reuniões. Eu estava dizendo pro povo, imagina, meu irmão, eu aqui, falando de prosperidade para você, que você tem que prosperar, que você tem que viver uma vida boa, uma vida agradável. Aí de repente eu viro as costas para você, sai andando assim, aí você olha no fundo do meu sapato, um buraco desse tamanho aqui. Mas o que é isso? O pastor está falando de prosperidade? Tem um buraco desse tamanho no sapato dele? O que é isso, pessoal? É a carta ao qual nós somos líder. É a carta ao qual nós somos líder. Quando você chegou nessa igreja, a primeira coisa que você se deparou, como... Por quê? Porque o pastor pega no pé disso, que a igreja tem que ser organizada. E tudo tem que ser organizado. Porque quando a pessoa chega, a primeira impressão tem. O que é? É aqui. Como que é a igreja? Como que é o pastor? Como que o pastor trabalha? Como que é os membros da igreja? Como? Tudo isso você leu no início. Agora é a tua hora. De quê? De ser essa carta que eles vão ler lá fora e eles vão falar assim, não, realmente, essa é uma carta de Deus. Essa é. Esse é. O que mais que diz aí no versículo 4? Diz assim, versículo 3, né? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne o coração. Amém, pessoal? Você é uma carta que não está escrito não, meu irmão. Pastor, eu vou falar aqui do Juan. Que eu vou escrever, o Juan tem 1,80 m, 20 e poucos anos, e não sei o quê. Não é esse tipo de carta que Jesus está falando, não. É aquela carta espiritual, aquela que é escrita pelo Espírito Santo. Aquela que todos olham lá fora e tem que ver a presença de Deus. Tem que ver Deus.
tem que ver a santa unção do Senhor. Aquilo que a tua boca fala é o que vem de Deus. Aquilo que o teu coração expressa é o que vem de Deus. O teu pensamento é o que vem de Deus. Por quê? Porque você é uma carta escrita pelo dedo de Deus. Uma carta que contém o quê? O Espírito do Deus vivo. É diferente. É diferente. Opa, chegaram. Vamos abrir a carta aqui. Opa, que maravilha. Você está entendendo, pessoal? É a mesma coisa. Às vezes você tem filho. Você vai na escola, só reclama do teu filho. Como que você se sente? Opa, fala, meu filho é bagunceiro. Meu filho é isso. Meu filho é desorganizado. Meu filho só chega atrasado. Meu filho isso. Olha lá a carta que teu filho é. Aonde todos estão vendo. E você como cristão, qual que é a carta que você está vendo? Qual que é a carta que você está expressando? O que você está demonstrando para os que estão aí fora? Deus me livre, né, pessoal? Jesus. Não existe isso. Está na hora. Está na hora dessa igreja entender. Está na hora dessa igreja entender que servir a Deus é muito mais do que se assentar nesse banco e ouvir uma palavra. É muito mais. Servir, irmão, existe muitas coisas. Existe muitas coisas. Está entendendo? Versículo 4 diz assim, ó: e por Cristo que temos tal confiança em Deus. Tal confiança em Deus. Você confia em Deus, meu irmão? Você confia em Deus? Então na hora da dificuldade que você tem que mostrar da tua confiança. Na hora do teu problema. Na hora que você está mostrando lá, na hora que você está no perrengue danado, aí você tem que ser aquela carta que o Espírito Santo escreveu em você. Qual? Aquela que confia em Deus. Faça o que for, aconteça o que for, o problema que for. Não, eu confio em Deus. Nada abala minha fé. Nada deixa eu de pregar. Nada me impede de estar na igreja. Nada. Por quê? Porque a minha confiança está em quem? Está em Deus. Mas quem é que confia em Deus? Aquele que é a carta de Cristo. Mas é aquele que não é a carta de Cristo, é a carta do mundão. Aquele que é a carta... Me desculpe te falar, meu. Me desculpe ser sincero contigo. Me desculpe. Mas nós vamos falar disso hoje. É aquele que é a carta do diabo. Esse não vai confiar, meu. Esse nunca vai confiar. Esse não vai. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 1. Vai lá em Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Antes de Salmos vem o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Lá no livro de Jó, antes de Salmos tem Jó, pessoal, é facinho de encontrar. Você chega em Salmos, você vem para trás, toca de ré, você vai chegar no Jó. Jó, capítulo 1. Entre Esther e Salmos tem o Jó. O que está escrito no Jó, capítulo 1, versículo 8? Olha a carta chamada Jó. Quem é que vai dar testemunho desse Jó agora? O próprio Deus. Olha o que Deus fala, diz assim, ó: e disse o Senhor a quem? A Satanás. Disse Deus ao diabo. E falou Deus com o diabo. O que Deus falou? Observaste tu a meu servo Jó? Porque há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quem é que está mandando a carta chamada Jó agora? O próprio Deus. Está escrevendo a carta chamada Jó agora? O próprio Deus. E o que está escrito na carta de Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. E quando Deus vai escrever a carta que está em você? O que ele está escrevendo? Uma pessoa medrosa, uma pessoa desanimada, uma pessoa que qualquer coisa desiste, uma pessoa que da boca só fala palavras medíocres, palavras que não prestam, uma pessoa sem compromisso com Deus. O que está sendo na tua carta, meu? O que Deus está escrevendo na tua carta agora, neste exato momento? O quê? É isso que você precisa entender. Quando Deus foi falar de Jó, Deus falou o quê? Homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E você? E você? Qual que é a carta que estão vendo aí fora? Qual que é a carta que está sendo escrita aí fora? O próprio Deus falou com quem? Falou com qualquer um? Não. O próprio Deus falou com o Zé Mané da vida? Não. O próprio Deus falou foi com qualquer um que estava passando na rua? Não. O
próprio Deus falou com o próprio diabo. Tá vendo meu servo Jó? Tá vendo a carta que o Jó é? Tá vendo a carta especial que o Jó é? E aí, meu irmão? E aí? Quando Deus está mandando a carta, e você é essa carta, será que Deus está ficando alegre como ele ficou de falar de Jó? Hã? É agora, meu irmão. É a hora de você observar algumas atitudes, alguma postura. Está na hora de você observar algumas escolhas que você tem feito na sua vida. Algumas escolhas. Por quê? Porque você é uma carta viva, aonde as pessoas aí fora estão olhando, aonde as pessoas aí fora estão vendo. E aí, pessoal? As pessoas estão aí vendo. Pastor, tem a carta boa? Tem. E a carta má? 1 Timóteo capítulo 1. Agora Deus nem fala, irmão. Deus nem fala. Deus nem fala. Quem fala é Paulo. 1 Timóteo capítulo 1. Meu irmão, se eu fosse você, saia daqui hoje perguntando para o pastor: pastor, qual que é o tipo de carta que eu tô transparecendo? Aproveita, irmão, que essa semana o pastor tá uma benção. 1 Timóteo capítulo 1. Isso. 1 Timóteo capítulo 1. Achei que eu tinha anotado errado, mas não anotei não. 1 Timóteo capítulo 1, pessoal. E aí, qual que é a carta? Qual que é a carta? A hora que o irmão veio falar do Juan, eu pensei assim: misericórdia, quem que ele vai falar? Bem que é do Juan. Rapaz jovem aí, ó, tinha tudo para fazer outras escolhas. Domingo ele tá aqui, trouxe o filho dele tá na escolinha. E aí? Quantas pessoas poderiam estar aqui no domingo e não estão? Não estão. Por quê? Porque preferem ser uma carta ruim. Preferem ser uma carta. Onde o irmão chegou para mim, eu nem vou citar nome não. O irmão chegou para mim, um irmão lá da sede. Eu vi aquele jovem lá da tua igreja. Eu falei assim: qual? Aquele lá. O que ele tava aprontando? Tava dando uns namoricos lá dentro do ônibus, lá com as meninas. Meu irmão, você é visto aí fora. Você é visto aí. Você é visto. Não há nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Você é visto aí fora. Então você tem que aprender o quê? Que você tem que ser uma carta. Uma carta exemplar diante de Deus. Uma carta exemplar. Você está entendendo, pessoal? Tem que ser uma carta exemplar. 1 Timóteo, versículo 17, diz o quê? Diz assim, ó, olha o que o Timóteo está escrevendo. Aqui é uma carta física, irmão. Aqui é uma carta que o Paulo está escrevendo para o Timóteo. Se você olhar, está escrito lá: primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora o Paulo está escrevendo. E o Paulo está falando de quem? Ele vai falar de 2 discípulos dele. 2 homens. Diz assim, ó, versículo 7. Ao Rei dos séculos e ao invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí ele vai dar uma instrução agora. O Paulo vai dar uma instrução para o Timóteo. Qual que é a instrução que o Paulo vai dar para o Timóteo? Versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Olha o que ele vai falar do Timóteo. Olha, meu filho Timóteo, eu quero te dar agora, de acordo com o que falaram de você, de acordo com as suas lutas, lute, continue como estás, continue fazendo da mesma forma, porque está certo. E no 19 diz assim, ó, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O que o Paulo está falando para o Timóteo? Timóteo, continua do jeito que você está. Não seja como os outros. Que outros? Que naufragaram na fé. Outros que o quê? Que abandonaram. Outros que perderam um compromisso. Esses perderam. Não faça como eles. Não seja como eles. Aí o Paulo vai falar de 2 discípulos. 2 discípulos.
duas pessoas que estavam lado a lado com Timóteo, fazendo a obra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, versículo 20. E entre esses que naufragaram na fé foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei. A quem, igreja? Não entendi, a quem? Não, fala de novo, a quem? Ao qual entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que o apóstolo Paulo fala, irmão? Deixa eles viverem do jeito que eles querem. Quer viver na mão do diabo? Vivam. Para que eles aprendem primeiro a não blasfemar. Meu irmão, cuidado. Um erro muito grande que muitas pessoas cometem. Saem da igreja e saem falando mal do pastor. Ah, por que você não vai na igreja mais? Não, porque eu não gosto do pastor lá. Cuidado. Olha a carta que você está sendo. E isso é muito criterioso diante de Deus. Sabe por quê? Aquela pessoa chega até você. Muitas das vezes ela está carente. Muitas das vezes ela está precisando. Muitas das vezes ela está necessitando de uma palavra. Ela está necessitando de entrar, de um impulso para entrar nessa porta. Quando você fala para ela, eu não gosto do pastor lá, você está matando a fé dela. Você está ajudando ela a naufragar junto com você. Você está ajudando ela ao quê? A não entrar mais por essa porta, igual você não quer entrar mais. O que o apóstolo Paulo fala? Qual que é a carta do Himeneu? Qual que é a carta do cidadão aqui, do Alexandre? Ó, querem fazer o que o diabo quer? Então faça. Preguei. Ensinei. Quer fazer como o diabo quer que eles façam? Então faça. Aí eu te pergunto uma coisa. Imagina o Himeneu e o Alexandre chegando num outro ministério. E aí, tudo bem? Tudo bem. Quem são vocês? Ah, nós somos, digamos, vamos dizer assim, o Himeneu e o Alexandre. Deixa a turma do Paulo, a igreja que o Paulo cuidava, e vai para a igreja do Pedro. Foi para a igreja do Pedro. Um exemplo. Não acontece isso não, mas só um exemplo para você entender melhor. Aí chegou lá na igreja do Pedro. O Pedro olhou e falou assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Estamos bem. E aí? E aí? Quem são vocês? Não, eu sou Himeneu. E você? Eu sou Alexandre. Ah, é? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, sabe o que é? É porque a gente discordou um pouquinho lá do Paulo lá. E aí a gente decidiu vir para cá. A gente quer continuar servindo a Jesus, mas queremos vir para cá. É mesmo, meu irmão? Então fica à vontade aí. Aí o Pedro liga pro Paulo. Paulo, chegou um tal de Himeneu aqui. Chegou um tal de Alexandre. O que você tem que falar para mim? Ó, Pedro, o seguinte. Eu entreguei ele nas mãos de Satanás. O Pedro já olha e disse: não, então não precisa falar mais nada não, que eu já sei. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque a pessoa está sendo uma carta ruim aí fora. A pessoa está sendo uma carta ruim aí fora. A pessoa muitas das vezes com o modo de vida dela está sendo uma carta ruim aí fora. Está sendo. Aí a culpa nunca vai ser da pessoa, a culpa sempre é da igreja. A culpa sempre é do pastor. Irmão, o dia que você chegar aqui nessa igreja e a mensagem, meu irmão, não foi essa mensagem que chegando, aí você pode orar para o pastor. Pode orar para o pastor. Porque o pastor está com algum problema. Está com algum problema. Meu irmão, todos os dias, principalmente nas últimas semanas, nesse mês de agosto, mês da jornada feliz, o que tem saído desse altar são palavras que fere, mas lembra o que nós dissemos alguns dias atrás? Fere para poder te ajudar, fere para fazer você crescer. Agora fica a seu critério se você quer crescer ou não. Você quer crescer ou não? Fica a seu critério. Fica a seu critério. O Himeneu e o Alexandre, e agora? O Paulo entregou ele nas mãos do diabo. Quer viver a vida que eles querem? Vivam. Quer falar mal de mim? Falem. Quer falar mal de Jesus? Falem. Mas agora vivam essa vida que eles decidiram ser. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Aí fora você está sendo qual tipo de carta? A carta Jó ou a carta Himeneu e Alexandre? Qual que você está sendo? Qual que você está sendo? Faça uma reflexão hoje, nessa noite, meu irmão. Nessa noite. Faça uma reflexão hoje, nessa noite. Quando a minha família está olhando para mim, o que eles estão vendo? Quando os meus amigos, meus colegas de trabalho estão olhando para mim, o que eles estão vendo? O que eles estão vendo? Se eles tivessem a oportunidade de falar de mim, o que eles falariam? Beto ia falar, não, porque você sabe falar mal. Mentira, meu irmão. Mentira. Muitas das vezes eles querem sim falar bem de você, mas o que está acontecendo? A carta que está aí fora, meu irmão, a carta que está aí fora está ruim, está mal. Uma vez, eu lembro que a gente tinha terminado um evangelismo aqui, era de tardezinha, era um sábado, umas 4 horas da tarde. A gente terminou o evangelismo, e aí estava
menino aqui na minha cabeça. Ai, pastor, que vontade de tomar uma coca, pastor. Eu tô tão cansado. Andou 2 ruas e já estava cansado. Aí eu falei assim, irmão, faz o seguinte então. Tá aqui o dinheiro, você entra ali e compra. Pai, pastor, mas por que o senhor não entrou e não comprou? Meu irmão, imagina você ver o pastor saindo de dentro de um bar. O diabo não vai falar para você que ele está tomando uma coca. O diabo vai falar para você que o pastor já desviou. Lembra uma história que eu contei para vocês há um tempo atrás? Do pastor que tinha decidido desviar? O pastor falou o quê? Cansei, esse negócio de pregar a palavra, esse negócio de ter esse povo aí, esse povo ingrato, esse povo injusto. Cansei, eu vou desviar. Meu irmão, colocou a melhor roupa que ele tinha, passou o melhor perfume e falou assim, eu vou na primeira boate que eu encontrar. E foi. Chegou lá na primeira boate, ele tá lá olhando pro outro, e caçando uma moça e outra e tal. De repente, lá no escuro, vem uma moça bonita, nova, e vem na direção dele. A moça, quando ele lá, ó, pomposão, bonitão, arrumadão, mais bonito do que quando ele estava na igreja, bem mais cheiroso. Chegou a moça, olhou para ele e falou assim, pastor! Ele já sem graça, o que é isso? E agora? Me pegaram no pulo. A moça começa a chorar do nada, chora. Ali do lado do pastor, ali chorando. E ele perguntando, minha filha, por que você está chorando? E ele pensando que tinha que chorar era eu, porque me descobriram. Por que você está chorando, minha filha? Ela falou assim, pastor, o senhor nem acredita. Hoje eu fiz uma oração para Deus, eu falei para Deus que se for para Deus me tirar dessa vida, que Ele me desse um sinal. E Deus mandou o senhor aqui, pastor, na boate para me tirar, pastor. Não acreditando, por isso que eu estou chorando. O que o pastor fez? É isso mesmo, minha filha. Deus mandou eu vir aqui, vamos embora agora. Pegou a menina e foi embora, irmão. Cansou de desviar. Depois daquele dia, nunca mais ele pensou em desviar. Meu irmão, por que aquela moça reconheceu ele? Porque ele era uma carta, o quê? Uma carta Jó. Uma carta digna. Uma carta reconhecida. E você? Você? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, não lembra mais de mim. Meu irmão, pastor, lembrar. Pode até lembrar. Mas entenda bem uma coisa. O que o pastor está lembrando de você? O que o pastor está lembrando de você? Tem gente que vem na igreja e fala, pastor, nem lembra meu nome. Igual o dia que a menina chegou aqui na porta da igreja, na outra. Ele falou assim, opa, o senhor que é o pastor aqui? Sou eu mesmo, minha filha. Tudo bem? Tudo. O senhor está lembrado de mim? Eu olhei para cima e embaixo e falei, não, tô não. Preciso ser sincero, não tô não. Pastor, eu vim aqui. É mesmo, minha filha? Quantas vezes você veio aqui? Mas eu vi uma vez só. Então tá explicado que eu não lembro de você. Meu irmão, a vida é assim. Qual que é a carta que você está apresentando? Dia 1º de setembro agora nós vamos ter lá o encontro com o líder estadual, o pastor Paulo Sabino. O que o pastor vai lembrar de você? Aquele que vai dar o nome e vai? Ou aquele que vai dar o nome e não vai? Ou aquele que nem vai dar o nome? O que o pastor vai lembrar de você? Vai ter um aqui, ó, o transporte parado na porta da igreja. Vai levar você e vai trazer você. E aí? Qual é você? Qual é você no meio dessa turma? Qual é você? 6h30, 6h15, 6h20. Vai estar aqui, o transporte aqui. Quem é você no meio dessa turma? Meu irmão, toda a carta de Cristo, ela conhece a palavra, ela entende a mensagem. Não precisa ser repetido. Pastor, e agora? Cadê o Salmo 91? Agora vamos lá no Salmo 91. Salmo 91, para a gente orar com fé. Você vai orar com o teu lenço nas mãos. Salmo 91. Pastor, para que passear tanto na Bíblia? Para você conhecer ela melhor. Salmo 91. Você vai receber a terceira unção hoje. E hoje nós vamos ler 3 versículos. Salmo 91. Versículo 3 do Salmo 91. O que está escrito no verso 3 do Salmo 91? Diz assim, ó. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade
assole ao meio-dia. Amém? O que está escrito lá, pessoal, no 2 Coríntios 3, 4? Que aquele que é carta de Cristo, ele confia nele. Peraí, pastor, deixa eu entender então. Quer dizer que se a peste vier, Deus vai me livrar? Vai. Quer dizer então que se a seta maligna vier, Ele vai me livrar? Vai. Quer dizer que então, pastor, que eu estou debaixo das asas de Deus? Tá, se você confiar. O que mais que diz aí? Diz assim, ó, Ele te cobrirá com as suas penas. Tô guardado? Tá. Quando? Uma carta chamada Jó. Meu irmão, Jó passou todas as aflições, mas em todo o tempo ele foi guardado por Deus. Todo o tempo. Passou as lutas. Em todas as lutas ele foi guardado por Deus. Em todas as lutas. Em todas as dificuldades. Ele foi guardado por Deus. Acorda, meu irmão. Desperta para ver. Qual que é a carta que estão olhando para você aí? A carta que quando a praga vem, ai, socorro, Jesus. Me socorre, Jesus. Ou aquela carta que confia, peraí, não. Eu não posso me deixar abalar. Eu não posso me deixar vencer. Eu não posso de jeito nenhum. Solado. Vem a praga, vem a peste, vem a perturbação. Não posso. Por quê? Porque eu sou uma carta de Cristo. Já aconteceu muito isso, pessoal. Muitas das vezes a pessoa estava lá, numa luta, num perrengue danado, numa situação complicada da vida. E aí ela estremeceu. A família olhou para ela e falou assim, mas cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que semana retrasada você estava falando dele para nós aqui? Veio só uma luta, você já balançou? Veio só um problema, você já estremeceu as pernas? Por quê? Você foi lida. Leram você. E o que acharam escrito lá? Não o que Deus escreveu, mas o que o próprio diabo escreveu. Meu irmão, saia daqui hoje com essa mensagem no teu coração. Você tem duas opções. Você abraça ela, você rejeita ela. Sabe como que eu vou saber se você abraçou, se você rejeitou? Se na próxima reunião você estiver aqui. Na próxima reunião você estiver aqui. Não, pastor, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança. Pastor, eu quero viver algo novo. Igual eu escrevi. Pastor, lá fora, antes eu era conhecido como Zé Pinguim. Todo mundo olhava para mim, ó, Zé Pinguim. Agora não. Agora eu quero ser conhecido como Ricardo. Eu quero ser conhecido como João. Eu quero ser conhecido como Fabrício. Eu não quero mais essa carta de derrotado, essa carta de fracassado. Olha lá, ó. Olha lá, vai o fulano lá. Mexe com fulano não, hein? Mexe com fulano não. Como é que os vizinhos estão olhando para você? Olha lá, tá vendo? Perturbado. Vai na igreja, mas ó, agora é a tua hora. Agora é o teu momento. Agora é a hora de você mudar. E quem decide se quer mudar ou não é você. O pastor não toma essa decisão por você. Amanhã, quando alguém chega e fala, opa, eu conheci um membro da tua igreja. O que o pastor vai falar? Misericórdia. Vou me esconder aqui. Ou será que o pastor vai ficar feliz do que ele vai ouvir? Acorda.